Boa noite, Eduardo. Boa noite. Lembrei de você, tava vendo uns anúncios de sítio, chácara, eu digo, ó, é a tua cara, né, bicho? Recebendo o povo aqui, os vídeos no YouTube recebendo esses dias, eu digo, rapaz, só lembrei de Eduardo. Tá, mandando aqui uns. Boa, Manuel. Tá rodando, né? Já flui aí. Já flui. Simbora. Vamos lá, gente. Do que a gente vai falar hoje, tá certo? A gente vai falar de uma temática que, inclusive no Journal lá saiu trocada. A gente vai falar de alinhamento, marketing e venda na gestão comercial. Vou explicar uma coisa para vocês, que é o alinhamento do funil com a esteira de produto. É um negócio assim que 90% da turma do digital não entende esse conceito, tá certo? 90% por aí dos mentores, das pessoas que conhecem, eles não entendem bem esse conceito. E isso causa um problema, certo? Causa um problemão, que é você começar a trabalhar muito e gerar pouco resultado. Porque você não compreende onde estão as competências do gestor comercial, tá certo? Dentro de uma empresa. Quais são as minhas competências como gestor comercial? E aí eu vou mostrar para vocês, esses são três níveis de competência, né? A gente, claro, que está aprofundando até lá no marketing de performance, nas outras coisas, mas hoje vocês vão, é um tema que eu não vou levar para lá, tá certo? Não vou levar para lá. A gente precisa entender muito bem. Cristiane, tá melhor? Tá? Ótimo. Ok. Então, vamos começar já aqui. Paulo, compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar porque essa é uma temática mais difícil, tá certo? Nós vamos ter que prestar um pouquinho de atenção. Eu vou começar aqui. Estou vendo que eu já vou começar na pressão, né? E quando eu começo na pressão é porque o assunto é difícil, tá certo? Então, bora lá. O que que um gestor comercial faz, tá certo? Qual é a sua função na sua empresa? Então, qual é a função sua do um gestor comercial? Né? A coisa a gente já meio que conversou, mas eu vou reforçar. Eu sou o gestor comercial da minha empresa. Sou a pessoa responsável por fazer as vendas do meu negócio, tá certo? Tá ali. Lembram da máquina de dinheiro, né? Nós temos a máquina de dinheiro, e a gente tem aqui o atrair, o converter, o entregar, o lucrar. Claro que eu divido isso de forma didática. E o gestor comercial é o cara que cuida dessa parte aqui da máquina, tá certo? Então é aqui que você vai estar. Então, minha função é atrair e converter em suma, né? Em a priori. Então, quando eu sou um gestor comercial, quer dizer que eu estou responsável por atrair e converter na minha empresa. Toda a atividade de atração e conversão é responsabilidade minha. Aí vamos pensar agora junto, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse negócio aqui agora, tá certo? Veja, eu tenho aqui o primeiro item, que é o marketing, certo? Como é que o gestor comercial olha no marketing, tá? É o responsável por atrair. Ele vai ter lá, vamos botar assim, né? A gente tem aqui os desconhecidos, vai ter aqui dentro, depois eu vou explicar, já expliquei, mas vocês podem. Vai ter os nove públicos. Lembra dos nove públicos? Eu vou resumir aqui. A gente tem os desconhecidos, e a gente quer trazer esses caras para um local diferente. Mas a gente também tem as pessoas que têm algum nível de relacionamento. A gente tem lá os seguidores, entre outros públicos. Que a gente já conversou um bocado sobre isso. E aqui eu vou chamar em três categorias para facilitar a didática.
A gente tem um público que é frio, certo? Que nunca ouviu falar de mim. É o famoso desconhecido. Vocês podem ouvir esse termo. E esse termo até confunde, tá? Temperatura com consciência. Depois a gente explica isso lá no Veda Release. Eu tenho aqui um público que é morno e eu tenho aqui um público que é quente, né? Então, vamos dizer assim, que é o nível de... E eu também tenho aqui níveis de consciência do meu público. É o menos consciente e o mais consciente. Então, a minha função como gestor é trabalhar esses públicos para que eles vão para uma coisa chamada base, né? Que é a hora que o cara começa a levantar a mão e demonstrar interesse. Quer dizer, eu toquei a bola pro atacante, certo? Eu toquei a bola, então toquei a bola pro atacante. É a hora que ele vai tentar fazer o gol. Que aqui é quem? Aqui eu já entrei nas demandas que a gente chama comerciais, efetivamente, certo? Então aqui a gente está entrando já no mundo, certo? De vendas, né? Ou o famoso converter. Vamos lá. Então, minha função é garantir que a minha maquinazinha daqui gire isso aqui e que essa maquinazinha, imagine que são duas engrenagens, tá certo? Essa tá girando e essa tá girando, ok? Certo? Eu tenho aqui duas maquinazinhas girando. E minha função, como gestor comercial, é eu ir regulando isso, certo? Regulo uma máquina, regulo a outra. Regulo uma máquina, regulo outra. Porque sou eu que controlo aqui uma coisa chamada entrada de recurso. Sou eu que destino. Como é que eu gerencio isso? Entrada de recurso. Então, eu estou aqui como gestor comercial, gerenciando essa entrada de recurso. É como se eu tivesse dois botões que eu fico, duas válvulas, né? Vamos dizer assim, que eu fico abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, imagina que eu tenho aqui a válvula maior, ok? Uma válvula maior aqui, né? Tá assim, vai ficar horrível minhas válvulas. Uma válvula maior aqui. E eu tenho outra válvula aqui, maior. Só que você também tem que lembrar que aqui dentro eu tenho válvulas menores, certo? Válvulas menores, que é uma particularidade de cada negócio. Cada negócio tem suas próprias válvulas menores. Então, por exemplo, aqui eu tenho funis diferentes. Então, Rafa e Stephanie terão as válvulas menores parametrizadas para o negócio de cada um. Eduardo vai ter as válvulas menores parametrizadas para o negócio dele. Então, a grande sacada é a gente entender que a gente tem a gestão do recurso e que a gente tem essas válvulas menores dentro do negócio da gente, certo? Então, estou aqui, ó, gerenciando. Então, qual é a minha função? Abrir e fechar a válvula. É quase, tem uma função na Compesa, não tem uma função na Compesa, que é o cara que abre e fecha a válvula, certo? Não tem como é que chama. Me ajude aí. Aquele cara que abre e fecha a válvula, que faz faltar água nos cantos, né? Tem o cara que corta a água dos cantos e abre outro, né? Tem um nomezinho. O cara que não abre a válvula, o cara que fecha a válvula. Então, basicamente, a função do gestor comercial é isso. Ele abre e fecha as válvulas, certo? Ele está abrindo e fechando as válvulas. Eu estou toda hora abrindo e fechando a válvula. Abrindo e fechando a válvula. Como é que eu faço isso? Direcionando recurso. E lembre-se, o que é que eu tenho de recurso? Tempo, dinheiro, pessoas, né? Então, vamos lá. Tempo, dinheiro, recurso primário. Para quê? Para alimentar os recursos secundários, que são o quê? Mão de obra, método, máquina e matéria-prima. Então, quer dizer, eu tenho os recursos primários que alimentam os recursos secundários, que são aquelas válvulas lá dentro. E isso vai variar de negócio para negócio. Então, por exemplo, Gabriel lá está desenvolvendo atividade comercial. E agora o que é que aconteceu? A gente liberou muito recurso que não tinha antes para atividade comercial, porque ele contratou uma pessoa para fazer o entregar dele lá, para ajudar ele a entregar, e acabou liberando ele para com mais recursos. Aí, pessoal, qual é o problema agora? Ele está com muito recurso
Não sabe o que fazer agora. Lembra, Gabriel, que começou? Ele agora vai precisar alocar esses recursos dessa válvula. Quer dizer, o que aconteceu? Abriu a válvula de vez. E aí o que acontece? Escoa, né? Ah, o excedente escoa para fora, é perda. Então aí a gente vai. Eu até falei, ó, então vamos regular essa válvula. Vou sentar com você para a gente dar uma regulada nisso, você ter esse recurso mais bem alocado. Mesma coisa, toda vez que vocês fazem isso, eu estou gerenciando dessa forma, tá certo? E eu quero que vocês entendam uma particularidade, tá certo? Veja só. Essa aqui eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês não entenderem, vocês me digam. Vai manter a mão, tá certo? Vê só. Dentro da gestão comercial, eu tenho outra função importante, certo? Que ignora. Mas que também é muito importante, ok? E é uma função que eu posso chamar aqui, eu vou chamar aqui vulgarmente, tá certo? De inovação, ok? Que é responsável pelo quê? Pelas ofertas de produtos de vocês. Então, quer dizer, eu também sou responsável pelas ofertas que serão oferecidas e pelos produtos que serão vendidos, certo? Então, pessoal, além da minha função como gestor comercial, eu também sou responsável por definir ofertas e produtos. Isso aqui é um negócio que muita gente ignora, e é função do gestor comercial também. Ele que define as ofertas e produtos. E isso tem que estar alinhado com a coisa chamada planejamento da empresa, certo? Planejamento. Então, o gestor comercial ele tem essa liberdade de desenvolver ofertas e produtos para quê? Para alimentar esse cara aqui, certo? Isso aqui tem a ver com o que a gente chama de jornada do cliente. Deixa eu explicar isso mais na prática para vocês. Eu, como gestor comercial, tá tudo certo. Ó, eu, como gestor comercial, eu tenho que gerenciar o meu marketing, eu tenho que gerenciar o meu comercial. Sou eu que defino as ofertas e produtos que serão vendidos. E como? É o como será vendido. Muitas vezes vocês têm limitação de produto. Às vezes eu chego numa empresa, eu tenho que inventar, né? Mirelle tem que vender o que a franquia disponibiliza para ela vender. Não é, Mirelle? O máximo que ela tem ali de liberdade são as ofertas que ela faz, né? Ela tem uma liberdade ali de gerenciar as ofertas, né? Então ela pode criar ofertas diferentes, mas o produto em si ela não consegue mexer. Porém, eu posso pegar uma Cristiane da vida que pode oferecer outros produtos. Ela não tem essa limitação, como Carol também pode oferecer outros produtos para o cliente. Então, o que é que você tem que entender? Que você é o gestor que vai fazer exatamente o controle de três coisinhas, tá certo? Primeiro, você tem que lembrar que a gente tem o quê? Múltiplos funis de venda. Vocês já aprenderam isso comigo, né? Múltiplas linhazinhas aqui. Eu recomendo sempre que tenha três, vou até ilustrar melhor aqui, e dois testando. Não é assim, Rafa? Que o professor recomenda? É sempre ter para ter três funcionando e dois testando. Então, sua função é gerenciar isso aqui. Para quê? Para alimentar uma base, ok? Uma base de clientes ou de possíveis clientes. Você também tem uma responsabilidade aqui de retroalimentar isso aqui. Como assim? O meu comercial ele deve trabalhar a base para manter a base aquecida, a base com comunicação, para fazer venda aqui dentro. Ele deve explorar essa base. E também deve devolver alguns leads para serem preparados melhor, vamos dizer assim, devolvidos para o mar. Deve trabalhar em conjunto. Vou botar essa linhazinha aqui. Então, eu tenho controle dos funis, eu tenho aqui o controle da minha base. Isso aqui é CRM, tá certo? Não é o software, não. É o quê? É o conceito, que é o quê? A gestão do relacionamento
com o cliente. Então, minha função é desenvolver funis que atrai gente para uma base, onde eu vou gerenciar um relacionamento com ele, fazendo uma oferta, né, e levando ele para outro nível. Que oferta é essa? Vai pegar lá a coisinha. Eu defino pelas minhas promoções e produtos lá. Aí vocês vão ouvir que pode ter aqui um cardápio de produtos, certo? Cardápio. Ou, em alguns locais, você vai ouvir o conceito que eu já expliquei para vocês aqui de esteira de produto. E às vezes a gente precisa ter um cardápio elegante, com muitas opções, para o cliente saber o que vai, vai comprar. Não é assim? O cara chega lá e vai ter que ter o cardápiozinho de produtos e serviços. E é sua função também criar esse cardápio, tá certo? E muita gente ignora. Então, quer dizer, minha função é gerenciar as válvulas que alimentam meus funis, botando recursos. Eu vou botar dinheiro, mas entenda que são os recursos totais. Gerenciar os recursos que alimentam isso aqui. E eu tenho também que gerenciar os recursos para pesquisa e desenvolvimento da empresa. Desenvolver novos produtos, desenvolver novos cardápios, desenvolver novas ofertas. Então, quando eu estou gerindo a minha empresa comercialmente, o que é que eu estou fazendo? Gerenciando a atração, gerenciando o marketing e gerenciando o cardápio da minha empresa. Certo? Desenvolvendo novas ofertas. Ok? Desenvolvendo novas ofertas. Se você não sabe fazer uma dessas três, você nunca vai ser um gestor comercial bom, tá certo? Tem que saber fazer as três. E lembra que eu falei que a gente separa a empresa em marketing, vendas, pesquisa e desenvolvimento numa fase futura, quando a empresa cresce, aí a gente tem que partilhar, porque é humanamente impossível criar uma organização, né, e funcionasse tudo de forma integral. Então, mas quando a gente é pequeno, quem vai fazer tudo isso somos nós mesmos. No máximo, é um gerente que a gente tem ali, uma equipe enxuta. E mesmo assim, você ainda vai ter que fazer. Ontem, foi ontem, eu briguei com alguém. E veja só, ele falou o seguinte: Chua, eu preciso sair do operacional. E eu digo, minha gente, pessoal, você tem que parar com esse negócio de dizer que tem que sair do operacional, tá certo? Não é sair do operacional, não. Você deve sair das atividades que não dão dinheiro, certo? Para sua empresa. E não gera a atividade que a gente já conversou aqui. Importante. Vê só, se vender é a atividade que mexe ponteiro na minha empresa, sou eu que tenho que estar lá próximo fazendo, ok? E isso vai ser de hoje até o fim dos dias da sua empresa, tá certo? Mesmo que você, só no momento que você vender, que você vai parar, no dia que você aposentar, virar ali conselho de administração, ser acionista, investidor, essas coisas, aí vai parar. Mas enquanto não, vocês vão precisar fazer essa atividade. E a atividade comercial, eu vou contar um negócio para vocês, é difícil soltar, tá certo? Você vai passar muito tempo sendo executivo da sua empresa, executivo comercial. Por isso que é importante você aprender a fazer. Chega um momento que a parte operativa você vai delegar. Por exemplo, eu não subo as minhas campanhas de tráfego, certo? Eu não monto as campanhas de tráfego, mas sou eu que defino a estratégia. Sou eu que sou responsável na empresa pelo resultado. Sou eu que acompanho se o comercial está atendendo todo mundo. Sou eu que tenho que corrigir os scripts. Não sou eu que faço o atendimento, certo? Mas sou eu que corrijo o script. Sou eu que treino, porque eu estou no nível ali de supervisão, gerenciamento. Então, veja, eu estou fazendo atividade ainda, comercialmente falando, operativa, né? Então, a gente tem que entender que isso vai acontecer. Outra, quem define a oferta na minha empresa aqui? Só sou eu. Ninguém tem autorização de mexer nas ofertas. Isso aqui é um negócio até estratégico. Vocês viram que é estratégico, né? Eu falei que vem do planejamento estratégico. Então, só quem define a oferta sou eu. A equipe dá sugestão, mas ele não tem poder de definição. Isso. Outra, quem define esteira de produto sou eu. Mas, obviamente, o marketing me fala o que é que o mercado está pedindo. O comercial me fala o que é que o cliente está procurando. A CS conversa com vocês que estão sendo atuados aqui e entende as problemáticas que vocês trazem. E aí eu defino se é viável para a minha empresa desenvolver aquele produto, desenvolver aquela esteira, criar aquela oferta.
Isso é gestão comercial. Ah, eu trabalho numa empresa grande. Como é que eu faço? Você vai receber um budget, que a gente chama, né? Uma empresa grande normalmente define um limite ali para o gestor e ele vai tocar aquilo ali. Mas, por exemplo, vamos pegar Eduardo ali e Gabriel, que tem atividade basicamente B2B, né? Ele vai vender para a empresa. Então, o que que acontece? Qual é a função dele? Ele tem que atrair pessoas. O digital, muitas vezes para esse tipo de mercado, não é o boom. É o clássico mesmo, é a ligação, é a visita do cliente, entende? Então, pessoal, o que que acontece? Ele tem uma característica específica, onde a atividade de venda tem que fazer marketing. Lembra que eu disse que tem particularidade de negócio? Ele que tem que visitar o cliente, ele que tem que ligar, ele que tem, veja, ele tem que fazer aquele trabalho com a base, ele tem que pesquisar então os novos clientes dele. Então, a função dele é começar a gerenciar isso daí. Mas veja que é do mesmo jeito, ó, ele tem que atrair, ele tem que gerenciar o relacionamento com o cliente, ele tem que definir uma oferta para aquele cliente. Muitas vezes Gabriel vai fazer um frete, preço especial, só para aquele cliente entrar. Por quê? LTV, Eduardo também. Às vezes vai dar prazo para um cliente, um prazo maior, um prazo menor para pagamento, só para o cara começar a comprar dele. Porque o cara começou a comprar, ele vai retroalimentar. E aí entra até um elementozinho aqui. Vocês vão ver. Que é a base. Tem cliente de recompra. Lembra comercial um, comercial 2. A base aqui não quer dizer só pessoas que não compraram, não. Porque depois que o cara compra, ele retorna, certo? Na base. Eu tenho que gerenciar isso aqui. E é a responsabilidade do comercial. Aqui é o retorno na base. E muitas vezes, uma base de um produto é matéria-prima para o próximo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. A base do meu produto, Power Up, é matéria-prima para o sedente. Quer dizer, eu faço um Power Up, porque lá eu faço, trago muita gente que vai entrar no sedente. Só é esse formato? Não. Mas é um dos formatos que eu faço. Aí vê só. Meu comercial começou a reclamar que está com pouco lead. Obviamente, eu vou chegar e vou dizer, ó, vamos fazer um Power Up. Entendeu? Eu, como gestor comercial, vou definir isso. Sou eu que defino a oferta. Ó, vou fazer um Power Up para alimentar isso aqui. Então, eu tenho que estar de olho nessa alimentação. Então, imagina, eu estou lá com 100 pessoas na base, aí daqui a pouco só tem 30, 20, está caindo. Eu tenho que fazer um movimento, certo? De alimentação. Então, minha função é manter o que aqui? O fluxo constante e contínuo de clientes. Então, imagina, o dinheiro está rodando aqui. Está até colorido, tá certo para vocês aqui. Minha função com essa estratégia toda vai ser é pegar um fluxo aqui grande de pessoas entrada, certo? E manter a constância desse fluxo, certo? Fluxo. Porra, nessa canetinha, mas vai dar para entender. Então, o que é que a gente tem? Ah, bonitinho assim. Pronto. Eu tenho que manter, como gestor comercial, o fluxo da máquina, certo? Por quê? Eu tenho outra máquina aqui embaixo, quem lembra da máquina de dinheiro, precisa ser alimentada, né? E é o entregar e o lucrar. E sou eu, é minha responsabilidade estar alimentando isso, certo? Minha responsabilidade estar alimentando isso. E muitas vezes vocês receberão restrição, por exemplo. Como assim restrição? O gestor comercial, eu vou chegar para ele e dizer, ó, tem produto para entregar para todo mundo, não. Só tem 2 caminhões, Gabriel, só pode vender 2 fretes. Ele que vai escolher que cliente ele vai vender. Vou chegar para Eduardo e dizer, ó, tem produto para vender para todo mundo, não. Vai escolher os clientes. Vai vender no máximo para tal cliente. É sua função também. Não sou eu que gerencio as ofertas, não sou eu que gerencio as ofertas, não sou eu que digo que pode, que não pode, como gestor comercial, vender, o que não vender, porque visando o equilíbrio da empresa ali. Vocês vão receber o que também? Por exemplo, tem ali Paulo Simone da Moderninha. Chegou a hora que eu faço, ó, tá bom de vender produto tal, que é um produto de atração. Vocês só estão vendendo isso, aí a empresa não lucra. Pode inventar aí o estoque desse produto e só vai vender o outro agora. Estratégia.
Estratégia de branding, né? Escolher um produto que eu vou vender. Então, eu quero que vocês compreendam isso, porque a gente vai começar a aprofundar nessa visão. Veja, isso é uma habilidade que eu quero que vocês desenvolvam. Vocês já viram aquele filme, O Homem que Calculava Não? Como é que chama? Com Uma Mente Brilhante. Já viram Uma Mente Brilhante? Que é um filme de um matemático. Pronto. O que é que acontece? Uma Mente Brilhante, as pessoas falam com ele e ele enxerga a matemática na frente dele, né? Tipo Minority Report. Não é assim que eles fazem, que ele faz lá? Fica vendo. Então, quando você fala da sua empresa, você tem que ver o corpo funcionando da empresa. É como se você estivesse olhando de cima. Imagina que você tivesse a visão de raio-x do Superman. Conseguisse enxergar por dentro do meu corpo. E você vai ver que meu coração bate, meu pulmão infla, né? Meu diafragma sobe. Então, é de saúde. Olha, Carol, tá vendo? Eu assisti as aulas de saúde, tá vendo? Meu diafragma sobe, né? Eu tenho todo o meu. Eu tenho uma alimentação, né? Irrigação na parte do cérebro, né? Tem que estar tudo ok com essa irrigação. Então, vocês têm que enxergar a máquina por cima, né? Então, você tem, e aí, veja só. O gestor comercial, ele enxerga a máquina por cima, mas ele limita essa enxergar a um pedaço só da máquina. É como se esse cara fosse responsável pelo coração e o sistema nervoso. Entendeu? Do negócio. Coração e sistema nervoso. Então eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu tomo cuidado de um sistema? Carol, como é que eu cuido de um paciente? Me ajuda aí. Como é que eu cuido de um paciente? Então o paciente ele tá lá e tá bem, mas eu sou o médico responsável por essa pessoa. Como é que eu cuido dele? A gente trabalha com a prevenção, né? Fazendo com que o paciente procure não só na doença, né? Isso. Então Mas que diga de novo, vá. A gente trabalha como? na prevenção. Pronto. Então o gestor comercial, ele trabalha na prevenção do comercial. Ele não vai deixar o negócio ficar doente para atuar. Entendeu? Ele trabalha para esse corpo ficar saudável. Ele trabalha como para esse corpo ficar saudável? Treinando a equipe, desenvolvendo funil de venda. Entendeu? Ele trabalha como? Testando novos produtos, calibrando a oferta, estudando a sazonalidade do negócio. Tem negócio que é sazonal. Por exemplo, Vandré e Juliana falaram ali. Veja só, vai chegar a época de chuva de Recife. Carro quebra que é uma beleza. Tá certo? Carro quebra que é uma beleza nessa época. É a sazonalidade deles. Entendeu? Então, ele, como gestor comercial, ele já tem que ir se preparando para esse período. Entendeu? Ele já pode começar a preparar ofertas para esse período. Ok? São pontos. Por exemplo, Rafa, tá pegando ali o pessoal do jurídico, né? Fazendo tráfego do povo do jurídico. Pessoal, chega dezembro, morreu o jurídico. Não tem jurídico. É férias dos fóruns, tudinho. Adianta Rafa desperdiçar recursos de tráfego nesse período. Entendeu? Adianta. Não funciona. Tá Eduardo lá. A fábrica tem um período do ano que tem férias coletivas, né? Algumas fábricas têm férias coletivas. Ele, como gestor comercial, tem que saber se vai ter produto para ele. Entendeu? Ele já tem que estar ligado ali, por quê? Para poder fazer uma antecipação de venda, comunicar aos clientes que vai faltar, escolher qual cliente ele vai deixar mais abastecido, menos abastecido. Entende? Então, essa é a gestão comercial. Pronto. Manuel, poxa, acabou de abrir um condomínio aqui do lado. A região dele ali está super aquecida no imobiliário, né? Tem um condomínio do lado. Ele precisa botar só um pezinho, instalar a fibra lá dentro. Pô, ele pode começar cobrando mais barato para os primeiros clientes. Entendeu? E o primeiro, ele dali, isso é estratégia da gestão comercial. Ele está sendo preventivo. Entendeu? Ele está sendo preventivo. Então, isso é importante que a gente, como gestor comercial, esteja fazendo isso. E outra, vocês ignoram demais o cardápio. O cardápio é um negócio, ó, kit de embreagem, pois vende muito no período de chuva. Pô, ele já tá ali, ó. Logística, precisa de kit de embreagem. Vamos abastecer esse estoque, porque vende muito, certo? Vai chover. Aí, vê só, chegou na chuva. Quando ele for vender, cadê o kit de embreagem? Ele que deve gerir o recurso, entendeu? Não é a logística nem as compras, não.
O gestor comercial que define o ritmo, certo? Ele que toca e define o ritmo da empresa. Ó, produz mais, produz menos, produz mais, produz menos. Entendeu? Então é importante que vocês tenham essa percepção, tá? Essa percepção de negócio. Né? Eu estou trazendo uma forma prática, então, eu tenho que gerenciar o meu marketing, gerenciar a minha equipe comercial, que está gerenciando o relacionamento do cliente, e gerenciar minha inovação. Como é que eu faço isso? Abrindo e fechando recurso, abrindo e fechando recurso. E, de novo, eu estou com um paciente, eu devo ser preventivo com o paciente. Certo? Dentro das fábricas, quem é de fábrica aí, existe um termo que é antes de preventivo, eu sou preditivo, né? Que é um termo bem antes, quer dizer, eu antes do negócio, se quer ter a possibilidade de acontecer, eu já tenho um plano de contenção, né? Em alguns casos a gente é preditivo, mas aqui, se você for preventivo, será já de bom tamanho. Então, eu estou abrindo e fechando a válvula, abrindo e fechando a válvula lá. Então, Stefano, pô, não está chegando líquido, então eu tenho que melhorar essa válvula. Eu tenho que investir. Às vezes você não tem o conhecimento, mas lembra que é mão de obra, máquina, método e material. Eu não tenho conhecimento, então eu devo adquirir método para fazer melhor. Aí está muito na moda vocês comprarem, vão comprar curso, né? Tava muito na moda comprar um monte de curso, comprar um monte de coisa para ter um monte de método. Só que quando eu vou olhar, não era essa torneira que precisava ser aberta. Às vezes é matéria-prima mesmo, faltava recurso de tráfego. Né? Faltava recurso, você investir no tráfego lá mesmo. Né? Por exemplo, Cristiano, a gente conversou disso, né? Eu falei, Cristiano, para fazer tudo isso aqui, bota recurso no tráfego, porque a torneira que precisa ser aberta é essa. Né? Você tem que ir ver, Chua, tem como saber qual a torneira que vai ser aberta? Óbvio que tem, né? A gente sabe quando a empresa está com problema. Mas o grande segredo não está no você esperar o problema acontecer, está você se antecipar e abrir e fechar a torneira antes das coisas acontecerem. Entendeu? Antes das coisas acontecerem. Você começar a prever as coisas. Poxa, eu estou aqui, ó. Eu tenho 3 períodos de venda aqui na minha empresa, tá certo? Janeiro, ali, janeiro, primeiro trimestre, a gente vende. Segundo trimestre, esse agora, começa a vender. Tem um bom. Mas, por exemplo, o meio do ano, agosto, é onde eu mais vendo, certo? É o meio do ano. Por quê? É a hora que o empresário vê que sozinho ele não vai conseguir, tá certo? Eu já sei disso. Então eu já vou e no meio do ano começo a vender, vendo muito no meio do ano, né? Porque é o cara que está querendo já melhorar para o outro ano. Ele já sabe que esse ano ele vai perder. Aí vem a galera de dezembro, que é o seguinte, ele já sabe que perdeu o ano. Aí ele quer melhorar para o outro ano. Certo? Ele começa ali a negociar dezembro, janeiro comigo. Então eu já sabendo disso, eu consigo tomar estratégia diferente. Vocês estão vendo que toda hora eu estou desenvolvendo um produto novo, toda hora eu estou mexendo no produto para melhorar. Por exemplo, aqui no Sedet. Vocês viram que eu até mexi lá no grupo do WhatsApp, porque eu quero melhorar a experiência do cliente. E minha função como gestor comercial, eu tenho uma responsabilidade também com o que o cara está sendo transformado. Entendeu? Então, minha função ali é. Veja só, o gestor comercial está sempre na reta, tá certo? Se der BO, você liga para quem? Para quem ele vendeu. Entendeu? Se der um problema, você vai ligar para quem ele vendeu. Vai dizer, ó, eu confiei em você, você me vendeu isso aqui, tá aqui o BO. Não é assim que a primeira pessoa que a gente liga, não é para quem vendeu? Pra gente. Então é importante o gestor comercial ter essa responsabilidade. Então essa atividade, assim, é quase sagrada dentro da empresa de você. Então eu tenho que saber fazer o quê? Eu tenho que ser bom em fazer funil de venda, eu tenho que ser bom de relacionamento com o cliente, e eu tenho que ser bom em pesquisa e desenvolvimento, que é a inovação, que é o quê? Fazer cardápio. Imagina que você é dono do restaurante, você tem que saber fazer cardápio, saber que produto vai entrar no cardápio, que produto vai sair do cardápio, quando entra um, quando sai o outro, qual é o melhor produto que cria sinergia. Por exemplo, alinhamento de precificação. A gente, sei lá, tá Paulo Cruz lá vendendo, vê que vende demais o açaí de 3 litros. E o açaí de 5 não sai. Poxa, vamos botar açaí de 3, né? Vamos fazer uma oferta diferente para o açaí de 5. Vamos testar o outro público que esse açaí de 5. Então, são gestões, é uma gestão que vocês têm que aprender a fazer. Certo? Na prática, Carol não comunicou, não falou ali na hora, mas como é que a gente faz para monitorar um paciente? A gente vai buscando.
O quê? Como é que chamam quando a gente bota aquela pulseirinha? Quem é diabético, hipertenso e bota? Monitorar, isso, monitoramento. A gente tem que monitorar o paciente, entendeu? A gente tem que monitorar o paciente. Por exemplo, aí eu chego para você e pergunto assim, Pirelli, quantas reuniões seu comercial fez essa semana? Quantas visitas vocês tiveram aí? Sei não, chua. Qual é a probabilidade disso dar merda? Entendeu? Rafa, qual a taxa, o CTR da campanha que você está fazendo agora? Eita, não olhei não, chua. Vai dar merda. Ah, qual a conversão que está tendo efetiva? Qual a conversão de lead qualificado está tendo? Não sei. Gabriel, quantas visitas tu fizeste semana passada? Quantas ligações tu fez? Eduardo, qual é o nível de recompra dos clientes? Tem cliente que parou de comprar de você, ele está comprando do concorrente, tá certo? Porque ele não fechou, ele não fechou. Mesma coisa Cristiane. Então, se teu cliente está comprando, tem alguma coisa errada. Se ele sempre compra, vamos lá. Qual é o limite de recompra? 30 dias. Ó, se passou 30 dias, eu vou mandar uma mensagem personalizada para aquele cliente. Opa, fulano, eu vi aqui que você não comprou, né? Aconteceu algo, tá tudo bem? Como foi o seu último pedido? Como é que anda a dieta aí? E vou dizer a você, viu? A pessoa compra. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de vocês esses dias e fiz, putz, esqueci de fazer meu pedido, vou fazer. Vê, foi uma mensagem. Se você não tivesse mandado, viu? Não, viu? Eu ia, ó, deixar rodando, entendeu? Então, o gestor comercial, ele tem que depositar recurso nisso. Como? É como se ele fosse lá o Minority Report, né? Ele olha a tela do Tom Cruise. Alguém já viu o Minority Report? Lembra desse filme? Então, ele tá lá na tela do Tom Cruise, cheio de dados, ele tá olhando e vendo onde é que o fluxo está travando. Melhor ainda, ele está prevendo onde o fluxo irá travar e tomando uma ação antes de travar. Então, vamos lá. Eu sou um cara que eu sou um atleta. O meu esporte tem categoria de peso, tá certo? E eu não me peso. Vai dar problema. Entendeu? Quando for na hora de competir, eu vou ter um problema. Por quê? Porque eu não acompanho. Eu não acompanho. Então, vocês precisam fazer esse acompanhamento. Muitos de vocês estão aprendendo. Eu vou trazer mais elementos da gestão comercial em cada um desses blocos, tá certo? No funil, no comercial e na pesquisa e desenvolvimento. Quais são os elementos que eu gosto de analisar para fazer cada um? Na pesquisa e desenvolvimento tem um elemento muito bom que se chama encurtar o problema do cliente. Engraçado, é meio estranho falar, né? Se chama encurtar a jornada do cliente, não é nem o problema, é a jornada do cliente. Como assim? Um bom gestor comercial, ele entende que quanto menor a jornada do cliente, menos o cliente fizer esforço, mais ele está disposto a pagar em algumas questões. Por exemplo, quem alugou fita aqui? Ninguém, né? Ninguém alugou fita aqui, tá certo. Tá certo. Ninguém alugou nenhuma fita, né, Carol? Todo mundo daqui é da Netflix pra cá, tá certo. Então, ó, vê só. Como é que funcionava? Vê, a gente, para alugar uma fita, era como? Eu ia na sexta-feira, era assim mesmo. Ia na locadora, e você tinha que cadastrar na locadora, era um inferno, você tinha que fazer o cadastro. Tá certo? Aí tinha que ter a carteirinha, você pagava a mensalidade da carteirinha, aí às vezes você esquecia de pagar. Aí ia lá e pagava. Aí chegava lá, tinha que estar com a fita disponível lá, né? Aí você ia nos catálogos. Eu lembro até hoje, tinha uma, não sei o que lá, DVD ali em Boa Viagem, tinha um ali, que era bem famosa, assim, tinha lá os catálogos, tudinho, você escolhia, se não tinha lá, ficava com o selinho amarelo, assim, locado, né? Você às vezes ficava matutando o filme, lançamento, para pegar para assistir. Aí ia lá, beleza, conseguiu o filme. Levava para casa a fita, assistia o filme. Terminava o filme, aí de você se devolvesse sem rebobinar, pagava a multa, tá certo? Aí rebobinava a fita, entregava a fita. Aí ia lá, o cara fazia a inspeção da fita, disse, tá tudo ok. Pronto.
Aí dava baixa, você poderia alocar não. E tinha limite, viu? Você só podia alocar dois lançamentos por vez, não era assim? Na sexta-feira, o cara chegava, só podia dois, lançamentos só era dois. Independente do tamanho do dinheiro que você tivesse, só podia levar dois. Aí vê só. Aí veio um cara e percebeu o seguinte: vê só, se o povo assistir de casa da internet, vê só, qual é hoje a jornada que a gente faz? Vê como era grande. Olha a jornada hoje, ó. No máximo, com três cliques, tu já está assistindo. O que foi que a Netflix fez? Encurtou a jornada do cliente. Então, o processo de inovação ele consegue ser metrificado pelo tamanho da jornada do cliente. Queria eu que eu pudesse abrir a cabeça de vocês e botar o conhecimento todinho assim dentro, sabe? Eu tô doido para desenvolver essa tecnologia que passa nos filmes, né? O cara dá um laser, né? O cara pega o conhecimento todinho. Não tem? Eu queria. Quanto mais eu consigo desenvolver isso, melhor para mim. Quem é que não estava disposto aqui a me pagar 1 milhão a ganhar todo o meu conhecimento em um dia? Em um dia eu ia passar para você. Você ia tomar um choque aí na cabeça, não ia nem doer. Você ia ficar dormindo um dia. E aí eu passava tudo. O cara está disposto a pagar. Entendeu? Então você tem que entender que seu cliente está disposto a pagar. Quanto menos esforço ele faz, mais inovador é seu produto. Quanto menos esforço ele faz, mais inovador é seu produto. Então eu vou ensinar como é que faz isso para vocês entenderem. É por isso que eu desenvolvo produto rápido aqui. Porque eu estou toda hora olhando a jornada do cliente. Eu faço, pô, peraí, eu faço para esse cara aprender mais rápido. Vê, eu sou um gestor comercial. Eu entendo meu core business. Meu core, eu sou uma escola, tá certo? Eu entendo que meu negócio é uma escola. Por mais que a gente tenha característica de mentoria, programa de aceleração, mas é uma escola. Concordo? Eu sou uma escola? Eu sou uma escola. Aí, veja, eu tenho que estar ligado. Como fazer vocês aprenderem mais rápido. É por isso que a gente investiu na área de membros. É por isso que a gente tá, eu estou gravando coisa nova. É por isso que a gente separou a comunidade Impulso dos sedentos. É agora que eu estou gravando marketing de performance. Eu sei que a gente faltou a base. Muitas vezes, quando vocês vêm para cá, falta aquela base, né? De marketing, vendas, o nível básico ali tem que ser modelado. A gente vai gravar outros. Estou gravando agora nas quintas-feiras. Vou gravar cursos novos, mais rápidos, mais express, para já deixar disponível, para não ficar só a gravação da mentoria. Tem um curso mesmo. Chegar, ó, não, você vai fazer o curso de disque, aí eu vou ter lá o curso de disque. Vai fazer o curso de rotina, vai ter o curso de rotina. Claro que eu vou personalizando para cada um, certo? Então, vocês têm que aprender a construir isso e olhar para o negócio de vocês dessa forma. Porque o gestor comercial é literalmente o cara que abre e fecha a válvula da Compesa, né? Dentro da empresa de vocês. Se vocês enxergarem dessa forma, vocês vão perceber. Rapaz, vamos pegar lá. Mirelle, vamos dizer que o fluxo está baixo, certo? Está abaixo do que a gente deveria estar. Eu tenho que fazer o fluxo aumentar. Qual o questionamento que você tem que fazer? Qual é a válvula que eu tenho que abrir para esse fluxo aumentar? Qual é a válvula que eu tenho que fechar? Qual a válvula que, mesmo eu abrindo ela, ela está entupida? Acontece também. Eu abri uma válvula e não sai. Contratei uma agência e não está performando. Quer dizer, abri a válvula, mas não está performando. Então, quer dizer, ó, essa válvula precisa ser substituída. Eu tenho que aprender a identificar isso. Por quê? Uma coisa eu peguei aqui, já peguei sedentos, tá certo? Trabalhando há mais de ano com a agência de bandido aqui. Eu vou dizer aqui que é a agência de bandido, tá certo? Os caras entram para roubar vocês. Quando eu entrei assim na reunião, quando eu vi o que o cara tá fazendo, eu falei, não, pode deixar de ser um bandido, ele tá ali roubando na cara dura. Por isso que muitas vezes, quando vocês entram aqui, eu peço para falar com a agência de vocês. Pessoal, deixa eu falar com a agência de vocês para ver quem é que tá fazendo. Mande para mim, se ele não quer conversar comigo, manda o resultado para mim, deixa eu dar uma olhadinha. Eu não peço, eu pedi muitas vezes a tu, não foi, Carol? Deixa eu ver o resultado, mande o resultado para mim para eu olhar, para ver se essa válvula abriu, porque muitas vezes vocês não conseguem nem ver se a válvula abriu. Nem vem, você diz, ó, eu abri, show, eu estou fazendo tráfego. Por exemplo, a gente chegou lá na conclusão, Manuel, tráfego não é o melhor caminho, não. Contrato carro de som. Contrato carro de som, que é o melhor, né? Cristiane, faz disparo para os clientes, que é melhor. Sempre esteja fazendo ali, porque vai fazer elemento de venda.
Mirelle, a gente está testando um novo. Ó, vamos fazer um evento, né, para testar, para estar gerando uma continuidade de pessoas, né, aqui dentro do negócio. Entenderam? Veja, esses três conceitos. Eu vou dizer um negócio para vocês. Se a sua empresa não está tendo resultado comercial, você está falhando em um dos três. Em abrir e fechar a válvula em um desses três elementos. Né? Primeiro, olhe qual é o elemento macro. O produto é ruim. Pô, eu tava agora com o Marcelo Pipa, da Via Moto, né? A gente conversando, eu falei, pô, Marcelo, mas o produto é ruim, pô. Tem milagre que faça tu vender assim, não. Vamos trazer uns produtos mais atrativos? Vamos comprar melhor? Aí ele começou a substituir o sistema de compra dele. Entendeu? Ele começou a trazer motos em um range que era mais atrativo para o cliente dele. Entenderam? Porque não adianta, não, veja só, também não faz milagre. Veja, o marketing não faz milagre se sua oferta é uma bosta, né? O comercial não faz milagre se seu marketing é ruim, ok? E vice-versa. Não pode ter oferta, a melhor oferta do mundo. Se não chega nas pessoas, como é que vai vender? Tu tem o melhor produto do mundo, a melhor oferta, mas a mensagem não chega. Ou se não chega, e teu time comercial é um pedreiro atendendo, entendeu? Uma grosseria do caramba, não responde as pessoas direito, não se relaciona, fala com o cara hoje, depois quer falar depois de 20 dias, e quer que o cara trate bem. Pô, né? Pô, você não faz a gestão do relacionamento do cliente, manda mensagem hoje, o cliente responde, depois de 30 dias, Manuel dá o feedback. E, meu amigo, quer vender, o cara vai dizer, eu já assinei, Manuel, com o outro aqui. Tu não me respondeu? Então, minha função como gestor comercial é começar a ver, como é que eu posso dizer assim, esse equilíbrio, né, entre essas três posições. E qual é o elemento que a maioria não gerencia direito? A oferta. Não adianta ter comercial bom, ter marketing bom, se a oferta é uma bosta. Entendeu? Para o cliente. Não, você não vai fazer esse milagre de vender. Existem raríssimas exceções que vendem produtos bosta, tá certo? Mas a oferta é boa. A oferta, no mínimo, é boa. Entendeu? O produto pode até ser ruim. Eu duvido que a oferta for ruim. Entenderam? O produto pode até ser ruim. Quem já comprou um produto ruim porque a oferta era boa aqui? Não já comprou? Eu compro direto. Produto ruim com oferta boa. Então, é o conceito. Obviamente, quem nunca, né? Obviamente, a gente quer que nosso produto seja o melhor do mundo. Mas, se você tiver um bom produto, certo? Um bom produto mediano, com uma boa oferta, ele se torna um produto extraordinário. Entendeu? Um produto mediano, com uma boa oferta, o seu marketing e suas vendas vão ter muita tranquilidade para trabalhar. Agora, se a oferta é ruim, aí é bronca, viu? Aí é bronca. Ou pior, você até tem uma boa oferta, mas teu vendedor não sabe apresentar. Quem já passou por isso? O produto era maravilhoso, chegou lá na loja, quando o vendedor foi falar, você fez, não, vou comprar mais não. O cara desvendeu o produto. Já passaram por isso? O cara desvendeu o produto. Eu já cheguei comprado em um lugar. Eu cheguei comprado, já estava comprado, só queria tirar o produto. E o cara conseguiu desvender o produto. Desvender o produto. Por quê? Mal treinado, ele não gerencia direito. Então, eu quero que vocês tenham essa habilidade. Qual é o exercício que vocês vão fazer agora? Certo? Agora, na prática. Qual das três áreas está deficitária da sua empresa? É o atrair, o converter ou o desenvolvimento, a inovação? Qual das três áreas está deficitária da sua empresa? A primeira? Fala aí, Esther. O meu, com certeza, eu atraí. Porque as minhas alunas e os meus clientes, eles estão vindo de boca, né? Boca a boca e tal, mas não acertei na rede social. Por exemplo, Vamos na pegar esse mídia, exemplo? no online, no digital. Vamos pegar esse exemplo, ok? Uhum. Eu estou partindo do pressuposto que a oferta é boa e que você sabe vender, ok? Eu não irei Tá. falar disso, é só um pressuposto aqui.
Uhum, certo? Que você vende bem, que o produto é bem. Por exemplo, não estou atraindo direito. uhum. Bora analisar. Você tem um problema de mão de obra, de método, de máquina ou de material. Eu acho que seria de material se levar em consideração o recurso financeiro no digital. É Pronto. isso? Quer dizer, se tu não começar a investir no tráfego, não vai destravar nunca. Uhum. Entendeu? Então, pessoal, parece ser banal a resposta, mas é porque vocês estão aqui. Mas se eu deixar você solto no dia a dia, você não vai enxergar as coisas desse jeito. Entendeu? É exatamente isso que eu faço quando eu estou sentado com vocês, que vocês estão falando comigo, eu faço, aham, tá, e como é que tá o digital? Eita, estou investindo em nada. Pronto, eu já sei que essa torneira, ela não está falhando, ela está fechada. Ela está fechada. Você, não, mas eu tenho boca a boca, mas, pessoal, já não é mais suficiente. Já não é mais suficiente para a meta da empresa. A gente falou semana passada de meta, não lembra? Que é quando aquele crescimento orgânico não é mais suficiente para a minha meta comercial. Aí eu começo a ter que escalar as coisas, arrumar novas alternativas. Então, veja, você vai ter que fazer. Nem que seja pegar aquele botão impulsionar, apertar ali uma campanhazinha simplesinha e fazer. R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, já é um começo para começar a ter É, um movimento, eu estou entendeu? estruturando para isso mesmo. Um movimento. E aqui, eu já deixei até bem claro para vocês. Como é que eu sempre recomendo? Se você não vende na oferta direta, dificilmente você vende na oferta indireta. Veja só. Se você não oferece seu produto diretamente, dizendo o que é que ele é, e as pessoas compram, quer dizer que a sua oferta que é ruim, né? Não é o marketing que é ruim, não. Isso é um teste de oferta que eu faço. Então, se você não consegue vender direto, sua oferta que é ruim. Entendeu? Sua oferta que é ruim. Se você está Tipo acertando assim, o quando você público. fala um a um com o cliente. Se você acertou o público, o cara é um potencial de compra. Você faz a oferta e ele não compra, você fez tudo certinho na linha reta lá. E ele não comprou porque a oferta é ruim. Entendeu? A oferta é ruim. Nada que você faça vai corrigir isso. Porque corrigir a oferta. Pode ser a estrutura de aula que você faz, pode ser a forma como você está mostrando. É a oferta que está mal estruturada. Não pode ser que não seja o caso aqui, porque eu estou pressupondo que você acertou isso, tá certo? Estou só trazendo mais um elemento. Então, primeira Sim, coisa. Vamos focar no atrair, bora soltar a torneira do material, né? Que é a matéria-prima para funcionar. Qual é a matéria-prima do tráfego? Recurso, né? Dinheiro. Tem que ter. Ou tempo, né? O recurso é o tempo. Porque o cara chega para mim e faz, Chu, eu quero fazer só orgânico. Beleza. Monta aí 20 carrossel todo dia e 3 vídeos pro YouTube de 10 minutos cada um. Pô, pô, não sirvo não. Vai pro orgânico, cara. Vai pro pago. Porque o orgânico é assim. O jogo do orgânico. Pega uma influencer, vá na página dele, vá agora na página do influencer, pega aí, olha, quantas histórias esse influencer fez hoje? Carlinhos Maia. Vai lá no de Carlos Maia, veja quantas histórias ele fez hoje. Veja quantos posts ele fez esse mês. Vai lá ver. Vai no YouTube que você gosta aí. Quantos vídeos ele posta toda semana? Vai no YouTuber, qualquer. Até os grandes. Vai lá no grande para você ver se ele posta um mês passado e depois daqui a um ano vai postar de novo. Eu percebi isso observando o Joel J, porque o cara que, pelo menos daqui, parece já gigante, mas ele não para de fazer live, não para Não. de criar conteúdo, não para de postar, fazendo podcast, fazendo tipo, tem que estar alimentando as pessoas o tempo inteiro. O que que ele está fazendo? Ele está jogando esse jogo aqui, ó. De funil aqui, ó. Tá jogando esse jogo aqui, ó. E pode ter certeza que para a base dele ele faz de novo, tá certo? Ele faz outro jogo. Ele faz um jogo para cá e um jogo para cá. Um jogo para cá, um jogo para cá. Quanto mais próximo o cara tá da base, eu vou criando elementos diferentes de relacionamento. Certo? Quanto mais longe, eu vou criando elementos mais abertos. Quanto mais perto, elementos mais fortes. Então, por exemplo, uma pessoa que está dentro da minha base, por exemplo, vocês têm uma tratativa diferente de quem não está, não é? Certo? O cara que está assistindo as minhas lives, eu sou muito mais generoso com ele do que quem não está. Eu já é uma proximidade. Então eu boto ele dentro da live, eu disponibilizo material, eu boto o link, ele tem acesso à minha área de membros das lives lá, para eu assistir as lives passadas. Daqui a pouco eu tiro do YouTube tudinho, as lives tudinho. Daqui a pouco eu vou tirar.
E aí só para quem está mais perto. E claro que eu quero, porque eu quero que o cara venha se aproximando aos poucos de mim. Ele também, eu quero que ele venha ali confiando. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu sou um cara muito mais do direto. Eu gosto do mercado também de Oceano Vermelho, tá certo? Porque, veja só, se o oceano tá vermelho, os tubarões estão se comendo, é porque tem alimento ali, tá certo? Veja só, quando tu vai surfar, a gente brinca quando a gente vai surfar, tu vai entrar na praia, quando tá tudo vazio, onde os surfistas estão, entendeu? Tu vai entrar onde? É óbvio que a gente vai entrar onde tá, não tem gente ali, né? Por quê? Porque provavelmente as ondas estão ali. Então, se você tá vendo que o mercado tá fazendo um movimento, você vai no mercado. E você testa oceanos azuis, certo? Você testa oceanos azuis. Você não vive atrás do oceano azul, ok? Você testa o oceano azul, né? Você vai lá e vai testando para ver se ele realmente for. Esse lugar aqui parece que dá umas ondas boas. Vou entrar aqui e ver para testar. Fica um tempinho, se der umas ondas boas, Deus. Senão eu saio e vou lá para o meu pico onde eu sempre sou, entendeu? Então, a oferta direta é o melhor caminho. Beleza, Steph? Fala, Carol. Temos um problema com você, né? Tá? Tô com dor de cabeça de se arrombar. Eu tenho um Mas problema deixa eu dizer, técnico para você aqui, tá certo? Você tá muito calma, eu tô estranhando. é Diga muita aí. dor, é muita dor. Eu acho que eu tô com um olho maior e um olho menor já, porque a enxaqueca vai. Diga Então, aí. eu tenho feito isso que você está comentando. Inclusive, se alguém tiver uma dica a mais, assim, eu estou atrás de mais estratégias. Mas uma coisa que eu fiz é que eu acho que eu tinha comentado isso, que eu fiz um grupo para todos os pais de placa. Aí, por exemplo, hoje eu postei no meu Instagram um vídeo com a minha filha, que eu uso a coitada de cobaia para tudo, de um exercício que você pode fazer em casa. Aí eu postei esse vídeo, aí coloquei que quem quiser mais informação, coloca eu quero que eu mando um PDF com os movimentos que podem ser feitos em casa. Mas para quem é o meu paciente que está lá no grupo, eu mando o vídeo, eu mando o PDF e mando um material a mais. Entendi. Porque eu tenho um paciente que não está mais comigo em placa, mas que o pai não sai do grupo. E para mim é ótimo, porque quando eu coloco um cliente novo no grupo, ele já está com um grupo com 15 pessoas, entendeu? É Então, é uma gestão, né? É estou uma gestão. agregando. É. Então você tem que entender, gente, que vocês vão ter que fazer isso. E assim, vou ser bem sincero. Gosta de negócio? Aprenda a gostar disso, tá certo? Porque eu gerencio do negócio do autônomo, feito Carol, que é ele sozinho na empresa dele ali, ele, até uma empresa com mais de 50 pessoas. Já peguei empresa aqui com mais de 100, certo? E aí, qual? É igual. Qual a diferença? É que eu vou ter mais cabeças pensantes, mas é igual. É saber abrir e fechar a válvula. Né? É saber abrir e saber qual válvula eu abro, qual válvula eu fecho. Entendeu? Qual válvula eu abro e qual válvula eu fecho. É só isso que eu vou ter que fazer. Aí, veja, obviamente, eu faço para vocês muitas dessas análises, certo? Eu vou lá, pessoalmente, a gente tem a nossa reunião, a gente tem o plano de batalha, onde eu vou lá e olho a empresa de vocês e faço. Mas é interessante que vocês aprendam a fazer, minimamente. Porque nem toda hora eu estou aí para fazer a análise, entendeu? Nem toda hora eu estou aí, nem toda hora eu consigo responder de bate-pronto, vamos dizer assim. Eu não estou todo dia dentro da rotina da tua empresa lá. Eu não estou com o Manuel lá atendendo os clientes dele, eu não estou vendo o que está acontecendo, entendeu? Obviamente, quando eu entro, sento, olho, estudo, eu tenho uma percepção, mas vocês estão a gente chama isso, japonês ali, Eduardo, é o Muri, né, que eles chamam, vai no chão de fábrica, né? Vai lá ver como é que está acontecendo, para ter essa percepção. Vai olhar como é que tá. Pô, Mirelle, tá achando os scripts estão ruins? Vai lá olhar, pega as conversas, entendeu? Eu não peço para você, ó, manda a conversa de fulano para eu ver como é que ele tá falando. E vocês não têm noção de quantas coisas eu pego. Eu peguei hoje, mandei umas três aqui. Só, tá errado aqui, então vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar aqui. Por quê? Porque eu fui lá, eu tenho. Sabe como é que eu faço? Eu tenho um monte de chat aqui também, né?
Eu abro as conversas aleatórias de vez em quando. Só pra ver como é que estão atendendo. Eu pego uma conversa, sei lá, pego uma conversa com o Mirelle, pego uma com o Gabriel, pego uma com o cara que está negociando, e aí eu vou ver como foi que foi tratado, se os scripts estão bons, se a linha reta foi cumprida, certinho, o processo de... Pronto. Hoje, você fala para vocês, hoje, o que é que eu peguei a minha equipe fazendo? Pulando a fase do diagnóstico com ele. Quer dizer, recebeu uma aplicação, não foi estudar o cliente antes de falar com ele. É um erro. É um erro. Para processos de high ticket é um erro pesadíssimo. Aí chamei, mostrei que, ó, você tem que fazer o diagnóstico, tem que entrar no perfil do cliente, tem que analisar se ele tem perfil para o programa, porque, veja, eu peguei um cliente lá que não tinha perfil. Eu falei, veja, você vê um sedento aqui com essa pessoa, e essa carinha aqui é uma carinha de sedento? Não, então por que que você está conversando com ele para oferecer isso? Não serve para ele. Veja, o produto para ele é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, eu tenho esse produto? Não, então diga para ele que eu não tenho. Diga para ele que eu não tenho. Vai oferecer outro para ele ali. Então é normal a gente fazer isso. Então, quero que vocês abram e fechem a válvula, certo? Vamos fazer mais uns exemplos aqui. Levante a mão aí para a gente fazer rapidinho, tá certo? Mais duas pessoas aqui, dá tempo. Mirelle, soube que você tomou, tá com problema aí. É bom que eu já adianto o seu problema aqui. Me diga aí o que é que foi. Eu estava enviando o convite da palestra Na mão? e, sim, eu estou com a lista de 2024. Então, eu coloco na agenda aquele cliente. Quando ele abre o WhatsApp, eu vou lá, dou um oi, boa tarde, olá, tudo bem? E coloco o convite. E Uhum. aí, nesse caminho, já final de tarde, vamos dizer 5 horas, eu recebo a mensagem do Instagram que Ah, eu fez estou pelo bloqueada. Instagram ou pelo WhatsApp? Ah, desculpe, WhatsApp, No WhatsApp. WhatsApp, tá. Ele te bloqueou, Então, foi? totalmente. E aí eu olhei para a tela, porque eu também estava com o Zap aberto na tela, o WhatsApp Web. Já tinha caído. Aí eu saí, voltei, achei que era. Não, deixa eu sair aqui na setinha, voltei e a mesma tela lá me Uhum. bloqueando. E aí abri um espaço para eu colocar a justificativa, porque aí ele disse: você está bloqueada por spam. Aí eu disse: olha, eu não sou spam, eu estou enviando um convite para uma palestra educacional. E enviei. Aí a mensagem voltou e disse: esta análise será feita e tem um período de 24 horas para retorno, ou seja, podendo Tá. ser liberado ou não. Pronto, eu estou sem WhatsApp de nenhuma forma. Deixa eu perguntar agora, veja só. Duas coisas, tá certo? Porque isso é importante para a gente entender. Tá fazendo teu número pessoal, né? O número corporativo está em Olinda, né? É, mas não é bom não. Tá certo? Não é bom não. Só um ponto para você entender. É melhor que tu pegue o número de Olinda e coloque no teu computador. E dá para fazer isso, tá certo? Ficar usando o WhatsApp Web? É, o WhatsApp Web, porque ele é business. E tu não Hum, usar o teu WhatsApp pessoal, certo? sim. Pode ter sido até uma passagem minha aqui que eu não te alertei sobre isso. Porque esse é um detalhe meio que passa o batido, porque eu não sabia que você estava fazendo no seu telefone pessoal. Não use o seu telefone pessoal. Veja só, dá para usar. Qual é a problemática? Se você estiver dando Ctrl C e Ctrl V na mensagem, certo? Se você estiver fazendo esse movimento, Ctrl C, Ctrl V, o Instagram percebe, tá certo? Se você não estiver O WhatsApp. digitando, se você não Veja, estiver, mas o convite, que é data, horário, local, o tema é um Ctrl+C, Ctrl+V. aí é justamente esse o problema, entendeu? Que você dá Ctrl C, Ctrl V, aí ele entende como spam. Eu acredito que ele vai desbloquear, não sei, mas eu acredito que ele vai desbloquear para você. Mas isso é tipo assim, é um bloqueio já de alerta, entendeu? Ele está dizendo assim, ó, não faça, se você quer fazer isso, faça no business, entendeu? Sim, alguém aqui, eu não sei se além de você, alguém aqui lida com bastante habilidade na plataforma do WhatsApp. Um exemplo, ele pode me desbloquear ou não. Eu tenho algo a fazer? Qual é o meu próximo passo? É Tá, esperar as vinte e você quatro vai ter que horas? esperar 24 horas, tá certo? Se você não desbloquear, eu vou pedir para Tiago ver com você, tá certo? Para a Certo. gente fazer uma solicitação no Meta. Mas assim, de antemão, é bom que serve de alerta para tudo. O WhatsApp, negócio, ele tem um nome chamado WhatsApp Business.
certo? Se você quer usar o seu WhatsApp para negócio, use o WhatsApp. Mas, Chua, tudo uso pessoal. Vocês veem as minhas mensagens de disparo chegar do meu número pessoal? Como é que chega o convite? Chega de que número? Do business. Entendeu? E tem função. Aí evita. Viu, Mirella? É bom para você evitar. Aí o que é que você faz? Pega o. E é até bom que tu tenha esse telefone aí. Tu não tem ainda, não? Ele não tem, Não, não. Como é que tu faz? Lê o QR Code, né? sim. E bota no teu computador. Entendeu? Pede para a pessoa gerar lá o QR Code, né? Faz uma videochamada e lê pelo telefone. Ele lê, tá certo? E aí tu vai conseguir ter o WhatsApp Business. Outra coisa, que é disparo, certo? Que é isso que você está fazendo, que a gente chama de disparo. Disparo. Agora, veja só, Mirelle. Você é o primeiro caso que eu vi alguém conseguir bloquear na mão, tá certo? Eu sou E bem olha sincero com que você. não Você foi. é o Ah, primeiro. você enviou mais de 50 mensagens para ele bloquear? Não. Nada. Eu não estava nesse nível, não. Eu tenho um amigo meu que manda mais de 100 aqui. Nessa jeito manualzinho que você está fazendo, nunca foi bloqueado. Então também existe aí. O que pode ter acontecido é porque você está num estado diferente. E todos os convites que eu passei hoje foram todos para 81. Agora, meu celular é 81. Mas pode ser o roaming, né? O WhatsApp ele Sim, reconhece, né? Que você está em roaming, né? Por causa do IP, sim, né? Que você está num sim. estado diferente da origem. Então pode É ser. igual eu estar em Fortaleza ligando da penitenciária e tentando Tentando fazer. fazer. Você entendeu por que que ele bloqueou? Porque ele está Sim, entendendo que você está na penitenciária fazendo spam, entendeu? Por uhum, segurança, ele bloqueia. Então, mas espera as 24 horas, se não der certo, aí eu e o Thiago tenta fazer uma requisição no teu Facebook para liberar, tá certo? E aí uhum, dá um ajuste. Aí, de antemão, é bom fazer um WhatsApp Business, certo? Sempre uhum, vou fazer o WhatsApp Business. Porque, veja só, o que é que a Mirelle está fazendo, gente? Ela está fazendo um trabalho de relacionamento com a base dela, atividade comercial. A gente já tinha conversado sobre isso, que é o quê? Gerenciar ali o relacionamento. E a gente queria testar um funil novo. Só que eu não vou testar gastando dinheiro, né? Então a gente vai testar mandando para a base. Aí ela está enchendo para fazer uma turma de um evento educacional que ela vai promover. Então eu estou fazendo as duas coisas. Eu estou reativando uma base e eu estou testando um funil. Então, basicamente, ela está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu identifiquei que ela tinha essa oportunidade, certo? Tem aquela base de lead gigantesca que ela não trabalhava e é barato, né? É de graça. Vamos dizer assim, é de graça. As pessoas estão uhum. aplicando para conversar com ela, entendeu? Então é uma base de graça ali para ir trabalhando. Agora vamos fazer um diagnóstico rapidinho, Mirelle. Foi bom que seu problema foi educacional para todo mundo aqui, e aí eu vou te ajudar a resolver. Veja, dentro do que você estava perguntando, do que é atrair, converter, entregar e lucrar, Não, bom, é atrair e converter. E a gente tem um a mais, que eu meio que ignoro ali, que é o inovação, né? hum, Certo? Eu não boto ali dentro da marca, mas ele também está aí nesse bolo. É a inovação. Aí vamos pensar o seguinte, que é a oferta, lembra? Desenvolvimento de hum. ofertas e produtos. Onde eu estou precisando gerar mais gente? Veja, nesses itens que a gente elencou agora, não atrair. Vai, certo. Não atrair é um problema de quê? De pessoa, método, matéria-prima ou máquina. Marketing. É É máquina, porque, eu vejo, marketing, matéria-prima é a matéria-prima, certo? É o sim, material. Método é como fazer, certo? Como fazer. Pessoas, né? É um problema de pessoas, ou é um problema de máquina mesmo, máquina, certo? Eu não tenho um equipamento adequado para fazer. Isso pode acontecer também. Por exemplo, eu quero produzir vídeo, mas meu computador não aguenta editar. É máquina. não, Qual seria o problema? minha questão não é de máquina. Então, ok, descartamos. Então, só pode ser Certo. material, método ou pessoas. Aí, pessoas nesse caso seria quem atende a pessoa também, Pessoa não é? também. Veja só, se for é um problema de marketing. Marketing é atrair. Converter é um problema de converter, é um problema de relacionamento com o cliente. A gente tem que olhar. Chua, não sei. Ok, a gente deixa os dois em aberto. Vamos olhar primeiro o marketing, depois a gente olha as vendas.
entendeu? Só falando de marketing. A gente tem uma demanda de pessoas suficiente? Não. Não pode ser máquina porque a gente já disse que está ok. Então a gente só tem três Sim, opções. Ou é um problema de método, ou material, ou de pessoa mesmo. Aí no caso é a pessoa que está fazendo, tá? É a agência. sim. Então, onde é que pode estar o nosso problema aí? Onde eu abro e fecho a torneira. Eu abri há 2 meses contratando uma segunda agência. É, você abriu o recurso, né? Abri, Botou exato, mais no pessoas para marketing, dentro. certo? Botou mais Para matéria-prima, atrair né? mais. Botou mais matéria-prima. Você investindo mais dinheiro, certo? Ok. Tá Mas, funcionando? mas o resultado não foi proporcional. Então quer dizer, não está funcionando. Não. Então, ou é um problema efetivo da pessoa que está executando, certo? Dificilmente é da matéria-prima. Assim, pode até ser da matéria-prima, mas é difícil. Tipo assim, é o recurso do jeito que você está investindo, porque é eles que investem para você, não é isso? Sim, Então, é um problema muito. exatamente. Então, a gente tem duas questões aí. Ou pode ser um problema de pessoa mesmo, ou pode ser um problema de método, o jeito que eles estão fazendo. E aí a gente vai ter que desenvolver. Tu entendeu agora porque eu pedi para ver a tua campanha, Sim, vai, para identificar se é um problema de método ou de pessoa. Tu entendeu agora porque eu pedi para marcar a reunião com a agência? sim, com certeza. Porque eu Até já estou. porque é um tipo de conversa que eu não sei lidar. E você não tem o método. Entendeu? Aí eu cubro esse aspecto para você. Eu entendo do método. Pronto, a primeira agência eu falei, ó, vocês estão fazendo certo, veja só, não era um problema de pessoas, porém vocês estão utilizando o método errado. Para o problema dela, o método ideal é a aplicação. Né? A gente conversou sobre isso, aí foi quando a gente pediu para trocar. E aí ele voltou a gerar aplicações ali, não foi no CRM ali. Porque essa campanha de WhatsApp ela é muito louca, entendeu? Ela traz muita gente. Organizada? Ela é muito aberta, é tipo assim, tem que ter um comercial bom, sabe, para dar conta da campanha de WhatsApp. Porque é muita mensagem. Sim, Né? Independente de como você falar, por exemplo, a gente teve um problema assim recente, não foi, Cristiano? O Cristiano a gente teve um problema assim recente. O jeito da campanha dela gerava muita mensagem, mas mensagens mais inconscientes, quer dizer, dava muito trabalho para o comercial converter. Aí não adiantava, ela não tinha recurso comercial. Então, tipo assim, até atraía a gente, mas o comercial já não dava mais hum, conta. Não está sendo o caso aqui, a gente até está atraindo, mas não está realmente satisfatório. As pessoas que estão vindo não eram boas pessoas, né? Não eram bem qualificadas. Aí a gente vai ter que revisar o método, o jeito de estar fazendo mesmo, dessa segunda agência. Porque eu olhei os números lá, fui olhar os medidores, né? Não está muito bom, não. Tá muito. Pode ser até porque eles não sabem mesmo o que está fazendo. eu estava pensando muito numa questão de fase de adaptação. Um mês é suficiente. É, bem, Veja só, vou dizer a vocês aqui, ó, pronto, anotem aí, tá certo? Uma agência decente vai levar um mês, certo? Para começar a dar resultado para vocês. Uma agência decente, tá certo? Ela precisa de um período de adaptação, obviamente, mas não passa de um mês. Outra, uma agência decente vai fazer um debriefing direito com vocês, certo? Vai perguntar público-alvo, vai perguntar produto a ser vendido, porque vê só, uma agência decente, ela vai compreender tudo isso aqui, ó, certo? Ela não vai se limitar ao funil. Ela vai entender como é o seu processo de venda, ela vai entender qual é o seu cardápio, qual é a sua esteira de produto, ela vai entender como você está fazendo essa oferta, como o seu comercial se relaciona, ela vai querer entender isso aqui. Por quê? Porque influencia o resultado dela aqui. Entende? Então, se a agência não perguntou nada disso aqui, pronto, já fico desconfiado. Se ela não perguntou o que é que você vende, se ela não perguntou como você atende o cliente, se ela não perguntou qual é a oferta que você está fazendo, como é estruturada a jornada do seu cliente, se ela não fez isso, que é o debriefing, que a gente chama, corra dessa agência, tá certo? Corra. Corra mesmo. Por quê? Aí é um problema. É o quê? É mística, é? Para adivinhar o que você faz. Só, e principalmente se você não for um produto de alta consciência. O que é um produto de alta consciência?
vender sofá, né? Ninguém tem dúvida do que é um sofá, entendeu? Então, ela fazer um anúncio de sofá é muito simples. Agora, fazer um anúncio de um produto feito seu, num nicho específico, com uma estrutura toda específica, com um perfil de público muito específico, e já não é tão simples, entendeu? Já não é É, tão... essa parte inicial foi feita, Foi, né? sim, Então, porque pronto. eles mandaram, Um briefingzinho, né? tipo assim, questionários de briefing, e aí eu ia respondendo, né? Tá. Então, vamos olhar o método deles, a gente vai descobrir. Na quinta, né? É, quinta-feira. Tá. E o teu WhatsApp amanhã, né? Se amanhã ele não voltar, Amanhã, final da tarde, né? Para saber se ele me tá, se eu avisa. fui banida de vez. Tu me avisa, tá certo? Que a gente tenta. Quanto tempo faz tu ter esse número? Nossa, muito tempo. Tá, então pode ser que ele entre, Muito né? tempo. Vamos tentar a defesa. Tá bom? Tá Pronto. Então, ótimo. ok. Joia. Vamos lá. 9h30. Compreenderam, né? Como é que faz uma análise comercial? Então, Gabriel, a mesma coisa. Seu problema é não atrair na gestão dos clientes, não converter. Pô, é não atrair, show. Então tem que prospectar, cara. No caso é Eduardo, não é no atrair, é no relacionamento interno do cliente, lembra, Eduardo? Atender para quem já está vendendo ali, ficar gerenciando bem, acompanhando se está todo mundo bem servido. Como você mesmo disse, gerenciar o doido lá, né? Tem que gerenciar o doido lá. Deixar ele solto, meu amigo. Ele vai ter dor de cabeça, tá certo? Já puxar aqui, deixa eu dar um F, pelo amor. Tá, vai agora, tenta agora. Tenta agora, tenta tirar o mudo aí. Foi? Foi, agora foi. Oi. Boa noite. Tem que. Boa noite, pessoal. Ali é um caso atípico, porque ele vende mais do que a gente pode entregar. É, É uma é um máquina caso de venda atípico mesmo. mesmo. É. Tem que gerenciar, Então, não tem você jeito. tem que estar em cima mesmo, para a gente não se queimar, porque às vezes vende e o cliente fica esperando o produto e cadê? Eu É nem um saber, né? problema, né? Por favor. E a gestão do relacionamento com o cliente é responsabilidade do gestor comercial, né? Pô, o cara tá lá acostumado a comprar tudo todo mês. Aí tu foi lá e vendeu todo o teu estoque para um cliente só. Pô, e aquele cara que vai ficar na mão? Tá acostumado a comprar contigo todo mês. E vai ficar desabastecido. Ele vai parar de comprar, entendeu? É, Aí ele vai parar de certo. comprar. Então essa é uma gestão que tem que ser feita mesmo. Beleza. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Vou tirar a dúvida de Ita, depois tiro a dúvida de Carol. Vai, Ita. Eu- Ué, fechou? Vai de novo. Tá mudo aí. Agora foi, vai. Agora, melhorou? Pronto, Melhorou? boa noite, pessoal. Boa noite. Chuva, tá ouvindo? Aham. Pronto. Ó, o atrair da gente tá funcionando, sabe? O Aleluia, né? problema eu tô em, acho que é em desenvolver, porque vê, eu pego minhas camisas com meu fornecedor. Aí eu não estou conseguindo manter um estoque, sabe? Aí eu tentei fazer aquilo que tu mandou, vender sem ter no estoque. Eu tive o maior problema. Por Eu peguei quê? um cliente, ele comprou assim duas camisas de uma vez e eu falei com o meu fornecedor o tempo todo, ó, o cliente já pagou, vamos dar prioridade, né? Então, quando tu mandar esse pedido, por favor, preferência, cliente é dois, tá? E eu tentei fazer isso e era a primeira compra do cliente na Fluxo. E eu fiquei aperreando, juro a você, meu fornecedor, uma semana. Ó, vem com a fábrica, tudo certinho, manda, ó, não sei o quê. Ele mandou as camisas e a camisa do meu cliente, ele mandou só uma, era duas. E o meu cliente ficou muito zangado, sabe? Eu tentei contornar e conversei com ele. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, como foi sua primeira compra, eu vou devolver seu Pix e vou dessa camisa. Porque um cliente, quando está mal com você, ele fala mal de você para 10, 15 pessoas. Quando ele está bem, não. Aí ele ficou muito bravo porque eu dei um prazo a ele, porque eu me comprometi, porque o fornecedor disse, não, então eu vou mandar. Eu vou falar com os meninos da... Aí eu parei, não fiz mais isso. Aí o que é que Vamos está lá. acontecendo? A gente fez. Pode falar. Deixa eu responder essa primeira, porque senão você vai para uma segunda questão e aí Senão eu me perco é... aqui, né? Vamos lá. Tu sabe, né? Zuru. Eu falo lá no Vender de Elite, certo? Eu falo lá no Vender de Elite. Que não é para mentir para o cliente, tá certo? Mas Eu eu não sou. menti.
omissão é mentir, tá certo? Deixa eu explicar como é que é Qual foi a isso. omissão? É considerado uma mentira. Você Hum, tem que informar que você não tem estoque. E se ele deseja Mas eu pagar e esperar disse, receber naquela data, correndo o risco de não receber. Você tem que deixar isso claro para ele. Se não, você não eu deixar ele, disse, você tem que dizer, ó, sim, vamos supor, o eu- Gabriel quer comprar de mim aqui, tá certo? Eu digo, ó, Gabriel, eu não tenho microfone em estoque, tá certo? Está para chegar semana que vem. Você pode pagar, vai chegar de qualquer jeito. Eu já comprei, tá certo? Mas eu estou dependendo da entrega do fornecedor. E, infelizmente, pode chegar 10 ou pode chegar 5 aqui. Eu não tenho controle sobre isso. Seu pedido, agora você vai então, pagar e você recebe. Você tem disponibilidade para pagar antecipado e esperar? Tem. Você concorda com esse en- termo? Tem. Ok. Veja, o acordado não sai caro. Agora, se eu chegasse para Gabriel, não, fica tranquilo, Gabriel, vai chegar semana que vem. Aí não chega, aí, ó. Entendeu? então, querido, mas não foi assim. Foi tipo assim, ó, eu não tô, era até uma camisa de cavaleiro. Eu não tô com essa camisa aqui. Eu vou entrar em contato com o meu fornecedor, ele me confirmando que vem nessa remessa, que era, digamos, uma semana. Ele me confirmou que vai vir na próxima remessa, que é daqui uma semana, eu confirmo com você. Beleza, beleza. Foi bem assim. Aí eu peguei no outro dia, conversei com o meu fornecedor, ele me garantiu, foi a última vez. Aí eu peguei e passei para o cliente. Olha, eu conversei com o fornecedor, tá para chegar a camisa, digamos, hoje a gente está na quinta, na próxima sexta, e sua camisa vai vir. Tanto é que ele pediu duas, aí só veio uma. Uma eu entreguei para ele. Vou A outra o repetir de novo. fornecedor simplesmente não mandou. Vou repetir de novo, tá certo? Sim, vai. Vou dizer de novo. É sua responsabilidade como gestora comercial informar o cliente que ele está sob o risco de não receber naquela data, certo? Ah, Você não entendi. informou para Mesmo o ele. fornecedor falando, né? Então você não tem controle sobre isso, tá certo? Não tem controle. Entendi. Você errou, né? Com ele mesmo ali. Então, assim, é bom, Errei. isso é muito ruim mesmo. Foi. Porque ele quebra o primeiro limiar de certeza, né? Que é a É confiança no péssimo. vendedor, né? É o primeiro Sim, limiar de certeza, que é o. péssimo. E principalmente quando é um cliente que está chegando agora. Mas aí veja só. Se você tivesse feito do jeito que eu falei aqui, ó, Gabriel, é o seguinte, tá para chegar, tá certo? O fornecedor confirmou. Mas isso aqui não é assim que chega, tipo, ele tá dizendo que vem, mas pode chegar aqui e extraviar o pedido. Tu quer mesmo assim, tu quer esperar, pagar agora e esperar, ou tu quer que quando Entendi. chegue a peça É, aqui eu te ligue e tu paga? E eu reservo, eu guardo ela para tu aqui. Não se preocupe não que eu não vou pronto, vender eu tô para ninguém, fazendo não. assim. Entendeu? Não se preocupe não. Ou você quer pagar Eu tô antecipado e manter fazendo a isso reserva. agora. Agora é o seguinte, Gabriel. Quando chegar o dia, eu vou falar com você. Se você não me responder, eu vou vender para outro, tá certo? Tá certo. Porque tem o cliente folgado Entendi. também, né? Que vai vir depois de um mês dizendo, oxe, mas você disse que ia guardar para mim, porra, o mês todinho, entendeu? É, O mês isso, todinho. tem isso. Então, aí Então aí você eu limita. tô fazendo isso agora. Eu estou fazendo uma relação de nomes, assim, de tamanhos, né, no caso, e estampa de anime. Eu dizendo, ó, assim que chegar, está previsto para chegar a próxima sexta. Um exemplo, assim que chegar, eu entro em contato com você. É bem isso E que eu estou eu já fazendo. aviso, ó, e se tu É só aí, não me respondeu, eu vou entender que você desinteressou, tá certo? E aí eu vou vender para aí eu outro. posso Eu falar isso falo, também. não tem problema nenhum, porque aí a pessoa fica ligada e Tem vai problema nenhum, responder. não, né? Não, porque você fica sendo honesto, né, com eles. Ó, se você não responder, eu Entendi. não tenho como reservar a camisa, né? Eu vou acabar vendendo, tá certo? Aí, beleza, tá certo. Eu vou lhe dar prioridade, mas Pronto. não é uma reserva. Uma reserva você paga. Você paga e espera, né? Você paga, aí sim eu vou reservar para você. Vai chegar, quando chegar, vai ser Isso. sua. Mas vai chegar lá no ritmo do fornecedor, não no meu. É que tem que ser, né? Meu caso, já tá. Entende? Isso assim, pessoal, gente. Eu estou falando da atividade de gestão comercial importante, que é essa gestão do fluxo, né, da abertura das válvulas, mas vocês terão atividades necessárias e urgentes. O que é necessárias? Atividade de rotina. O que é urgente? Atividade feita essa de ITA. Aconteceu uma urgência, né? Quando o dono entregou uma peça, ela vai ter que parar o que ela está fazendo e é a urgência. A gente já conversou sobre isso, como gerenciar, né? E o importante é estar no importante. Entendeu? Então, o importante é estar no importante. Você ia falar mais alguma coisa. O que mais? Não, aí o que é que eu fiz? A gente fez o tráfego pago, aí eu atraí, foi massa. A gente viu um monte de cliente vindo. Só que assim, aí eu falei com o fornecedor, tipo, ó, quando é que você vai mandar as peças? Porque eu já tenho uma lista de espera. Aí
o que aconteceu? Eu senti que alguns clientes, eles esperam, sabe? Peguei nome, telefone, mas outros não. Aí eu perco a venda. Aí eu não sei como é que eu posso Aí conseguir vamos lá. O que é que você converter descobriu? isso. Vamos junto agora, tá certo? Você agora começou a entender, você começou a ter o controle da demanda, certo? Você sabe se investir em tráfego vai trair uma galera legal, certo? Vai. Teu estoque está baixo. Vai fazer tráfego? Não, Não, eu né? parei. Você pausa um Não, pouquinho, então, reabastece o estoque, depois parei faz o e tráfego. Ou diminui um isso, pouquinho. Você isso, a gente, rebalanceia, entendeu? isso. Você rebalanceia. Isso, eu fiz Tá isso, tudo eu bem. parei, porque eu senti que o cliente vinha e tem esse tamanho não, tem esse tamanho não. Isso é até ruim para mim. Aí eu dei uma parada, negociei com o fornecedor para ver se ele mandava mais rápido as camisas para mim, porque eu disse, ó, quando tu manda mais rápido, eu vendo mais rápido e peço mais rápido. Então a gente vai rodar melhor. Tá, Aí, aí, quando as camisas chegar, está previsto para chegar sexta. Aí eu vou de novo para o tráfego. deixa eu contar agora uma coisa que está fora da gestão comercial, tá certo? Você vai Tá, estar começando a aparentar que tem um gargalo no lucrar. O que que é isso? Na capacidade de investir. Veja só, o seu comercial precisa de produto para faz tempo. vender. E você vai ter que buscar capital terceiro, provavelmente, para financiar isso aí. Certo? Chega uma hora que a gente não consegue acompanhar mais, não. Ou você freia, feito você está freando, mas é uma hora que você deve utilizar capital terceiro, tá certo? Mas aí a gente conversa no 1 a 1, viu? Sim, sim. Tá certo? Beleza, Porque obrigada, eu Sheila. sou, eu sou bem restritivo com o capital terceiro, tá certo? Eu sou um cara bem restritivo Beleza. mesmo. Aí eu gosto de. Mas já dizendo a você que seu problema não está no tráfego, o seu problema está aí na sua capacidade de Tá, compra que não não. está acompanhando. Entendeu? E aí a gente vai resolver Isso. isso de uma forma mais inteligente possível. Tá bom? Tem Beleza, algumas. obrigada, Sheila. Entendeu? Pronto. Aí a gente sempre conversa sobre isso daí. Acho que a gente tem reunião marcada, né? Acho que é Vamos essa sim. semana, né? Quinta-feira. Pronto. Então pronto. Graças a Deus. A gente alinha isso aí. Já é? Uhum. Pronto. Vamos sim. Fala, Beleza, Carol. obrigada. Vou responder e a gente vai para a fotinha aqui. Eu tô passada. Olha, em relação à volta, né, da empresa conhecer o seu produto e o seu serviço ali. Eu assisti uma aula tua, eu não lembro, mas você Hum. falou muito da construção do avatar, Ah, tá? copy mestre, E né? aí você comentou que tinha um arquivo, uma coisa assim, para a gente poder construir esse avatar no chat GPT. Veja só, eu vou fazer Aí o eu até seguinte. falei, oi, Eu vou pedir autorização para liberar esse IA para vocês, tá certo? E essa isso. eu vou pedir, não garanto não. Pronto, veja aí, tá? Veja aí, tá? Eu irei solicitar, não garanto, tá certo? O que é que eu estou dizendo, É, Carol? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu conseguir, eu estou para próxima semana ser um expert aqui para vocês. Estou negociando aqui. Mas eu posso trazer uma mentoria de copy mestre, tá certo? Que é justamente definição de avatar para vocês. Eu acho que eu nunca fiz essa mentoria e ela é uma mentoria importante. Ou eu faço ou eu trago alguém para fazer e eu disponibilizo essa IA para vocês. Agora, veja só. Tem que usar o ChatGPT pago, tá certo? Para usar ela. Estou só avisando. Eu tenho o o- ChatGPT pago, ok? Se você não tem, e o chat GPT pago tá quanto? eu não faço a menor ideia, que eu não vendo ele. Eu não faço a menor ideia, só sei que tem que ser pago lá, tá certo? Mas deve ter um valor lá para ser pago. E brincadeira à parte, mas deve dar uns R$ 100, 150, da última vez que eu vi. Se você fizer pelo telefone, parece que sai mais barato. Aí, é isso aí, eu só estudei até a quinta série, entendeu, Carol? Eu não sei. O pessoal que Se assinou vier um aí. mentor e o mentor souber dessa área, o expert, né? É, aí, veja só, mas eu trago o preço aqui na hora que a gente for fazer a copy mestra. Quando eu peço para vocês fazerem, às vezes eu peço para vocês montarem com Larissa mesmo, que eu acho que foi o caso de Mireia, não foi, Miranda? Foi lá, eu pedi para montar com Larissa, que é para agilizar para vocês. Entendeu? Tô brincando com esse negócio, já derrubei umas duas vezes. Aí eu libero. Fico nessa pendência com vocês, tá certo? Semana que vem eu Tá respondo. bom. Tá, já? Pronto. É, Foi boa a pedida. A é gente que eu já já faz. tinha pedido a Larissa quando eu assisti a aula, mas aí ela falou justamente isso, que era uma ferramenta que ela não tinha como me entregar, mas que Tem que depois ela ia sentar ver com contigo, você. Aí eu quero tentar ver se eu consigo disponibilizar para vocês. Vou tentar, tá certo? Não garanto. Tentar. Tá bom?
Tá Essa bom. daí. Joia. Vamos lá. Rafa, pra gente ir pra foto. O valor do chat GPT é US$ 20, dá cento Olha, e vinte e pouquinho. 120. É, em relação a, se for um GPT, show, lá dentro do chat GPT, tu pode disponibilizar, e quem não tem o chat GPT pago pode usar 10 prompts dele, de Tá, graça. Né? entendi. Depois de 10 prompts, só É porque eu consegue não usar sei usando o pago. se ele consegue usar o agente. Porque teve uma mudança no GPT. Não sei. Certo? Que ele não deixa o gratuito mais usar o agente. Entendeu? Pelo que eu me recordo. Não, então, é exatamente isso. Ele pode usar 10 10 vezes. prompts Ah, entendi. dentro daquele agente, né? É, Depois mas dos 10 10 prompts prompts não é fica bloqueado. suficiente para terminar o manual da Copy Mestre, não. Porque 10 prompts são 10 Exatamente. comandos, né? São Ele, 10 comandos. não termina. Entendeu? Você vai ficar na metade. Aí vocês vão ficar chateados porque ele não montou tudo. Tá certo? Vai ficar, porque ele precisa de todas as respostas, né? 10 prompts são as entradas ali de informação. Mirelle, quantas perguntas a Larissa te fez lá? Uma porrada, não foi? Foi mais de 10, não foi? Não foi um monte, não foi? Então, não funciona não. Entendeu? Então deixa eu vou pedir. Dificuldade na pendência com vocês. Para liberar para vocês. Você acabar lembrando que tem que usar o GPT pago. Se você não tem o GPT pago, o que você faz? Você fala com a Larissa, faz a reunião com ela, ela lhe ajuda a usar. Ela usa o meu aqui. Aí. Entendeu? Ok? Ó, ela respondeu ali. Agora custa US$ 100. É o ano, né, Larissa? Esse daí? US$ 100 ano, eu acho. Vamos para a fotinha? Para eu liberar aí para mais sedentos. Vamos lá, seus câmeras fechadas aí. Vocês estão com a câmera fechada. Vamos abrir. Vi, aí, o André, Juliana. A Larissa tá aí? Eu vou fazer aqui, né? Qualquer coisa. Ah, plano Pro. Ah, o plano Pro. Ok, isso mesmo, manual. Simbora. Bora? Vamos pra cima? 3, 2, 1. Deixa eu ver se foi aqui. Aí, senão eu sou mais embananado. Isso faz melhor que eu. E você foi. E foi. Não, não foi não. Larissa, você tem que me ajudar. Eu já tentei. Eu sou ruim mesmo nesse negócio. Me ajuda aqui. Tá por aí? Só um Então vamos momentinho. lá. Larissa hoje está doente. Então eu tava de folga, voltou para tirar a foto de vocês. Pronto? Peraí, deixa eu enquadrar todo mundo na tela, que eu não estou no computador, estou no tablet hoje. Vamos? Vamos, todo mundo pronto? Bora, vamos? Todo mundo pronto? 3, 2, 1. Vai ficar no formato diferente hoje. Tá ótimo. Simbora, gente. Para quem precisa descansar, bom descanso. Tchau, tchau. Temos aqui os 45 do segundo tempo dos mais sedentos. Vou ficar aqui na conversa filosófica. Olha aí, Carol desejando melhoras. Olha aí. A Alice hoje está com febre. Aí tava. Veio só tirar a foto. Preparar o recorde.